Bom dia, boa tarde ou boa noite, primeiro ano. Tudo bom com vocês, meninos? Tudo bom com vocês, gurizada? Então, pessoal feliz, hoje nós iremos começar um outro assunto, tá? Nós iremos falar agora sobre barroco no Brasil. Barroco é bem longo ainda, né? Então, nós falamos sobre o barroco no geral, falamos do barroco na Itália, vimos os principais artistas, arquitetos, né, e escultores. Falamos também sobre o barroco fora da Itália, principalmente lá nos Países Baixos e Alemanha. Tá? Hoje nós iremos chegar no barroco no Brasil. Tio Clássico, mas é muito barroco. É verdade. Eu falei para vocês, gente, ó, barroco, ele vai um pouquinho. Tá? Ainda tem umas aulas aqui ainda de barroco. Mas o barroco brasileiro é um pouquinho mais fácil. Na verdade, é bem mais tranquilo. Tá? E por que isso deve ser mais tranquilo, professor? Porque ele chegou mais simples aqui no Brasil. O barroco, quando chegou no Brasil, ficou bem mais simplificado, ficou mais limitado, ficou assim, mais limpo. Por quê? Porque quando chega o barroco aqui na Terra, nessa terra aqui, o que acontece? Lá na Europa, ele já estava meio que desuso, assim, eles já estavam mais pro neoclássico, talvez mais pro rococó, sabe? Esses dois assim. Então eles estavam numa situação um pouco mais complicada. Complicada não, digamos assim, um pouco menos palpável o barroco no Brasil, porque não tinha muito assim que fizeram, sabe? Então, o que aconteceu? Aí a primeira pergunta é, tá, mas calma aí, como é que eles iam fazer o barroco sem referência? Porque normalmente quando você faz arte, tu tem uma referência. Você tem uma referência para você vai fazer arte e tudo mais. Aí o pessoal perguntou, tá, mas como é que eu uso essa referência? Não tem artistas barrocos lá na Europa para vir para cá. Não tinha mais. E não dá para ficar mandando o pessoal daqui para lá aprender barroco e voltar. Não vai não é assim que a coisa funciona. Sabe? Então, os artistas, eles, no caso, os artistas brasileiros, primeiro ano, então o que eles tiveram que fazer? Eles meio que tiveram que improvisar um barroco aqui com aquela noção do que eles tinham de barroco. Você pode até estar se perguntando assim, aí ficou essa coisa ruim. Talvez tecnicamente falando, quando você pega aquele barroco lá de Bernini, aquela coisa do Caravaggio, e você compara com o barroco brasileiro, você pode até falar assim, é muito mais simples, é muito mais limitado. Sim, é verdade. Mas você tem que entender a função e as condições que o artista brasileiro estava no momento em que foi implantado o barroco aqui. Tá? E mesmo nessas condições, o trabalho está longe, muito longe mesmo de ser ruim. Muito longe mesmo. Pelo contrário, o barroco brasileiro, ele tem um drama, digamos um drama não, um apelo assim mais dramático, visualmente falando, do que o barroco lá italiano. Aí você está perguntando, mas por que isso? Aí que entra na questão. Olhem só, meninos. Então, vamos lá recordar um pouquinho lá das origens. Nós sabemos que o barroco, ele surgiu durante as crises religiosas, não foi? Então nós sabemos que o barroco surgiu nas crises religiosas e que nessas crises religiosas a pintura, a arte, foi usada como, digamos assim, artilharia. Tá? Enquanto os protestantes falam, vocês não podem utilizar a arte porque é uma forma de pintura, e pintura é imagem, aquela conversa toda, a igreja rebatia falando, não, mas calma aí, e aqueles milhares de pessoas que não sabem ler, e aqueles milhares de pessoas que não sabem escrever, elas não têm o direito de poder ter uma noção do que seria o paraíso? Eles não têm o direito de ter uma certa noção do que era Jesus, esse tipo de coisa? Então, olhem só, então a arte foi muito usada no período do barroco, justamente para poder frear o avanço protestante, óbvio, tá? Resgatar os fiéis que tinham deixado de ser cristãos, no jeito de cristão mesmo, deixou de ser cristão, os que tinham deixado de ser católico e, obviamente, expandir a fé católica, a fé cristã, a locais onde ele ainda não era conhecido. E é nesse terceiro aí onde o Brasil se encontra. Ué, tio Clóvis, por quê? Mas é o Brasil. O Brasil é o maior país cristão do mundo. Gente, isso agora. Isso hoje. Mas quando você volta lá no passado, lá atrás, você vai ver que a coisa não era desse jeito, não. Não mesmo. Da mesma forma que os jesuítas tiveram dificuldade de implementar o cristianismo aqui, a mesma coisa foi lá nos Estados Unidos com os puritanos e por aí mais. Então, não foi tão fácil. E por que não foi tão fácil? Porque você vai ter que uma lógica cristã agora, uma lógica teológica. Sabe? Quando você ensinava o cristianismo, reforçar o cristianismo na Europa, era fácil.
Porque, em tese, ele já sabia o que era cristianismo. Por mais que estava tendo daquelas briguinhas bobas de religiões, subdivisões de religião, o que acontecia? Ninguém precisava ficar falando, você conhece Jesus? Você já sabe quem é Jesus? Você já sabe o amor de Deus? Você sabe que ele morreu por esse pecado? Aquela coisa toda. Então, isso aqui, na Europa, não precisava falar, porque, em tese, as pessoas já sabiam. Tá? Elas já conheciam. Você não precisava fazer a apresentação do zero, já conheciam. No máximo, você tinha que reforçar ou tentar trazer ela para o seu lado. Isso. Agora a pergunta é o seguinte. E no caso da população indígena? Vocês estão vendo a diferença? Na população indígena, você chegava lá no índio, aqui no caso do Brasil, e falava assim, você conhece Jesus? Não. Quem é Jesus? Como é que ele é? Jesus é amor. Como assim Jesus é amor? Jesus, ele perdoa pelos pecados. O que é pecado? Vocês estão vendo? Então, a população indígena, no caso, para ela, você ficar descrevendo Jesus apenas verbalmente falando, apenas por meio de ações, é muito abstrato, era muito abstrato. Então, quando você chegasse lá, por exemplo, seu índio, aqui ó, eu estou ajudando você, isso é Jesus dentro de mim. Para o índio isso não tem nada a ver, é muito abstrato essa ideia. Era muito abstrato. Para o povo europeu fazia sentido, para os povos lá do islamismo, lá, o Império Otomano, aquela região toda lá, islâmica, fazia sentido, porque todas elas tiveram origem nas religiões abraônicas, de Abraão, do judaísmo, subdivisão. Mas quando chegou aqui, e aí, o índio, as religiões indígenas, gente, elas ainda estavam muito limitadas acho que esse não é o termo. Digamos, as religiões indígenas, elas estavam ainda muito assim associadas a elementos da natureza, igual as religiões antigas. Aí você vai ter um deus do trovão, vai ter um deus da chuva, do fogo, e por aí vai. Então elas estavam muito nesse sentido, precisava muito do visual. Ela fala, o seu Deus é o quê? É o Deus do fogo, ele é o quê? O Deus da chuva, ele é o Deus da plantação, da fertilidade, o que é? Então vocês estão percebendo? Para você chegar, não, ele é isso tudo. Para o índio não fazia muito sentido. Ele precisava de algo visível. Então, nisso entra o barroco aqui no Brasil. Nisso entra o barroco. E aí, quando o barroco chegou aqui no Brasil, pelo mão dos jesuítas, eles utilizavam para poder converter, catequizar os índios, catequizar os índios, e, obviamente, também, eles estavam usando para poder reforçar a fé cristã aqui no Brasil, naquela população de origem europeia. Porque os caras estavam ficando muito tempo aqui, e se não tivessem um contato assim, com as tradições, eles iriam deixar de ter aquilo. Vamos lembrar que antes de Dom João chegar no Brasil, muitas pessoas já estavam deixando de falar o português e já estavam falando outras as línguas locais, sei lá, as línguas indígenas, tupi, sei lá o que é. Estão percebendo a lógica, meninos? Então, tem toda essa diferença aí. Aí, quando chegou, obviamente, também uma das dificuldades dos artistas foi encontrar material e ter alguma referência. Alguns dos artistas estavam aqui no Brasil. Primeiro, encontrar material. De coisa é o mármore. Mas o mármore é a coisa assim, que você encontra assim, de um dia para o outro. Não é tão fácil assim, falar de mármore. E outra coisa, é caro. E nós estamos falando de Brasil colônia. Né? Então, lá na Itália era fácil, que era o centro da igreja, aquela coisa toda. E vocês têm que ver o contexto histórico. Aqui não. Aí você começa a perguntar o seguinte, tá aí, o que eles vão fazer? Eles vão ter que adaptar. Eles vão começar a utilizar pedra-sabão, vão utilizar madeiras, madeira de um monte aqui, utilizar madeira, e utilizar outro tipo de pedra, digamos, mais simples, tá? Do que isso. Em relação à narrativa, vai continuar aquela mesma narrativa religiosa. Porém, o que vai acontecer? Eles vão colocar mais drama, eles vão colocar mais sofrimento, porque eles têm que ensinar o índio, tinha que ensinar aquela galera lá, que Cristo tinha morrido pelos pecados. Então eles colocavam lá, ele machucado, pintava de vermelho, daqui tá machucado, aquela coisa toda, pintava de vermelho, indicando sangue, coisa que na escultura europeia isso não aparece. Geralmente é um mármore branco, no máximo algumas coisas de ouro. Falando em ouro, vocês vão ver que
o barroco brasileiro também, ele é muito influenciado pela riqueza. Tipo assim, nós não podemos falar de um barroco brasileiro, nós falamos de barrocos brasileiros. Por quê? Porque em cada região vai ter uma característica diferente do seu barroco. E dependendo da região, o barroco vai ser muito mais rico, ou dependendo da região, o barroco vai ser muito mais pobre. Né? Então, por isso que você olha aquelas igrejas assim barrocas de Minas, ou dependendo da Bahia, você fala assim, uau, nossa, é muito rica, é muito não sei o que, é muito bonitona, aquela coisa toda. Sim, é verdade. É verdade, vão ter essas características. Porém, como eu falei para vocês, porém, o que acontece? Sabe? Isso é característico do Brasil todo? Não. É característica de algumas regiões do Brasil. Dependendo daquelas que têm um maior mercado consumidor, maior exportador, aquela coisa toda, que é o que nós iremos ver na aulinha do slide mesmo. Estão percebendo, meninos? Então, outra característica dele, claro, em questão de arquitetura. Vocês vão perceber que a arquitetura brasileira, não a arquitetura, mas o barroco brasileiro, ele é muito influenciado também pelo rococó. O rococó nós ainda não vimos, nós ainda não estudamos o rococó. Por quê, professor? Porque o que estava acontecendo na Europa, naquele momento, era o rococó e meio que o neoclassicismo. Então, obviamente que esses dois vão acabar influenciando os artistas brasileiros e os arquitetos brasileiros também. Porque tem essa característica, tem que influenciar aquela coisa toda. Meninos, então, vamos lá, tá? Nós iremos começar então, já dei aquela visão geral. Eu sempre quando vou fazer assim, eu vou fazer uma aula meio que assim, aberta. Tá? Então, aí depois nós fazemos os slides. Então, olha só, no meu livro, capítulo 15, página 153. Se você não leu, ainda dê aquela lida, dá aquela lida bem tranquila, tá? E voltamos aqui para poder fazer barroco no Brasil. Tudo bem? Então, tem música também. Tio Cláudio, que nós vamos falar sobre a música. Vamos lá. A música também nós iremos falar, obviamente, tá? Slide 2. Nós estamos falando sobre música clássica, né? Então nós devemos continuar música clássica na música, tudo bem? Então vamos lá!